Essa aqui vai para o YouTube, os dias de Noé. A hora da chegada do ladrão e o porteiro. Mateus 24, 36 ao 39, 43 e 44. Marcos 13, 34 e 37, Lucas 12, 39, 40, 17, 26 e 27. Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. É como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como os dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam que veio o dilúvio e os levou, e todos eram também a vinda do Filho do Homem. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse em que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 36, 39, 43 e 44. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra. Mandasse o porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Marcos 13, 34 e 37. Sabeis, porém, isso, que o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. Lucas 12, 39 e 40. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Lucas 17, 26 e 27. Esse conjunto de pequenas parábolas foram contadas por Jesus, visando despertar a sua igreja para o tempo da sua segunda vinda. Mateus registra a parábola acerca dos dias de Noé, na hora e a chegada do ladrão, como o conteúdo do sermão profético. Mateus 24, 36 e 39. Lucas, no entanto, também conta essas duas parábolas, mas registra um episódio diferente. Lucas 12, 39 e 40. E registra a parábola da hora e a chegada do ladrão, junto uma outra parábola contada por Jesus dos servos vigilantes na noite. Curiosamente, essa mesma palavra é registrada por Lucas sobre o servo vigilante. Possui uma versão similar em Marcos, a parábola do porteiro da casa. Marcos 13, 34 ao 37. Embora pareça confuso tudo isso, o sincronismo desse texto contido em 3 evangelhos sinóticos produz-nos a sensação de Jesus ter contado as 3 histórias dentro do mesmo contexto, pois ambas transmitem a mesma mensagem. Cristo virá em um momento inesperado. Por isso todos precisam estar atentos. Diante disso, iremos analisar as 3 parábolas nesse único capítulo, observando uma após a outra. O porteiro. A primeira palavra que analisamos nesse contexto é a parábola do porteiro. Curiosamente, quando Lucas registra, apenas menciona um senhor que saiu. Marcos nada fala sobre as bodas e deixou sua casa sob a responsabilidade de seu servo. Marcos, por sua vez, menciona que um desses servos teve a missão de cuidar da portaria da casa do seu senhor. Nem os outros servos e nem o porteiro sabia em que momento o senhor voltaria. Ambos sabiam que seria pela noite, mas não sabia se seria à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou pelo amanhecer. Marcos 13, 35. Embora essa expressão à tarde ou pelo amanhecer não seja contada como um período da noite para nós, elas eram para os judeus. No contexto judaico, essas 4 expressões falavam sobre as primeira, segunda, terceira e quarta vigília da noite. A qualquer momento desses, eles aguardavam a chegada do seu Senhor. Adolf Paul observa algo interessante aqui. Como não há nenhuma referência textual,
que o servo ou o porteiro tinha a responsabilidade de cuidar dos demais servos, como acontece em outras parábolas, lá em Mateus 24, 45 ao 51. Há uma possibilidade de que ele não represente a função da liderança da igreja, mas sim a necessidade de vigilância pessoal na vida de cada discípulo de Jesus. Nas casas que tinham mais recursos, nos tempos de Jesus, havia costumeiramente um muro de proteção que ficava entre a casa e a estrada. E era exatamente nesse muro que havia o equivalente a uma guarita, onde ficava o porteiro. Sendo assim, isso poderia de fato estar simbolizando o cuidado da vida. O pessoal, através da importância de uma cuidadosa vigilância, os dias de Noé. A segunda parábola que analisaremos nesse contexto é a parábola sobre os dias de Noé, comparados aos dias da segunda vinda de Cristo. Mateus e Lucas registram essa parábola. Ambos mencionam aqueles dias as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. No entanto, o que há diferente nisso? Simplesmente nada. Todos os dias pessoas comem, bebem, casam e se dão em casamento. Se os fins de semana as pessoas se casam no religioso, durante a semana todos os dias as pessoas casam-se no civil. Isso é simplesmente comum e faz parte da rotina da vida. Porém, era justamente essa a mensagem que Jesus estava passando, pois não ocorreu nada de diferente nos dias antecedentes ao dilúvio. Eram dias aparentemente normais, do mesmo modo o dia do arrebatamento. Será um dia aparentemente normal, porém apenas aparentemente. Ele reservará um dos mais importantes acontecimentos de todos os tempos. No dia de Noé, as pessoas estavam mergulhadas, envolvidas apenas em suas ocupações habituais. Comenta que a expressão cansado e dando-se em casamento nos mostram a vida sendo vivida de um modo despreocupado, sem qualquer noção da catástrofe tão iminente. Do mesmo modo, também as nossas ocupações habituais têm nos envolvido consideravelmente. Temos vivido para comer, beber, casar e dar-se em casamento, comprar, vender e desfazer, etc. Né? O grande perigo é quando isso nos faz perder o foco. Passamos a viver apenas para esse mundo, sem percebermos que também a aproximação do acontecimento futuro que está aproximando. Por isso, a grande chave para entendermos nesse dia de Noé está na expressão que Jesus usou no versículo 39. E não vos perceberam. 24, 39. Ou seja, os dias de Noé eram dias de uma geração insensível, que não percebeu a aproximação de um juízo divino que estava a caminho. Era uma geração que não percebia as estações espirituais do tempo em que estava vivendo, e devido a isso foram pegos de surpresa no dilúvio. Ora, a chegada do ladrão. A terceira parábola que analisaremos nesse contexto é a parábola sobre a hora e a chegada do ladrão. Curiosamente, em muitas passagens do Novo Testamento há uma comparação da segunda vinda de Cristo à chegada de um ladrão. 1 Tessalonicenses 5, 2 até o 4. 2 Pedro 3,10, Apocalipse 3,3. É Apocalipse 16,15. No entanto, como explica? De forma alguma estava se comparando a obra de Cristo com uma obra de um ladrão, mas sim um aspecto inesperado da sua vinda, que se assemelha a essa figura de linguagem. Uma questão a ser observada é que a narrativa de Mateus, a construção do raciocínio acerca da mentalidade da geração que antecederia a segunda vinda de Cristo. Isso fica evidente que um dos fatores, o primeiro diz a respeito à pessoa dos dias de Noé, que não perceberam a chegada do dilúvio. A segunda diz respeito ao pai de família, que nunca saberá a hora que o ladrão poderá chegar. Diante disso, o que o pai de família fará? Então certamente irá dormir. Penso que Jesus estava ensinando com isso que a geração que antecede a sua segunda vinda será uma geração insensível ao juízo eminente do seu tempo. É uma geração que infelizmente vivenciará terríveis impactos do sono espiritual. Isso fica muito evidente em uma parábola contada por Jesus na sequência, a parábola das virgens, Mateus 25, do 1 ao 13. Todas as virgens adormeceram, todas, tanto as prudentes como as loucas. Infelizmente, o tempo da segunda vinda de Cristo também será um tempo marcado pelo perigoso sono espiritual. Por isso faz tão necessário o aviso sobre a necessidade de estarmos acordados, vigilantes, atentos espiritualmente para não sermos pegos de surpresa
por essa tão delicada hora. E aqui termina a parábola, né? Que possamos entender e compreender. E vamos continuar para as mais parábolas.